Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Ou bom dia, né? Para você que está assistindo essa aula agora de manhã. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar a aula 3 da apostila e, consequentemente, finalizar a unidade 1 do nosso caderno. Por isso, o professor vai pedir que vocês peguem a apostila na página 28, tá? E lá começaremos então a trabalhar a aula 3. A aula 3, galera, tem o seguinte título: Aprendendo a Pensar. Mas aí a gente pensa, ué, como assim aprendendo a pensar? Na verdade, a gente já pensa automaticamente, então como é que nós vamos aprender a pensar? Na verdade, existe um duplo sentido nesse título, porque pensar, todo mundo pensa automaticamente, é uma competência gerada pelo nosso cérebro de maneira automática. Aprendendo a pensar se refere ao fato de nós pensarmos adequadamente, pensarmos de acordo com o nosso próprio bem, porque a nossa vida, as nossas ações e o que interpretamos delas são sim fato da maneira como pensamos. E controlar os nossos pensamentos é bastante importante nesse processo. Lá na página 28, se vocês olharem o caderno, nós observaremos que tem um balãozinho. Dentro desse balãozinho aparece o que pensamos. Logo em seguida, uma flechinha. E nessa flechinha, um coração. O que sentimos? É porque primeiro a gente pensa e depois o sentimento surge como reflexo desse pensamento. Pensar adequadamente é um desafio. E é possível a gente organizar os nossos pensamentos a fim de que tenhamos uma vida mais feliz e automaticamente mais saudável. Se vocês olharem lá na página 28, diz o seguinte: existe uma relação direta entre o que pensamos e o que sentimos. Por isso, pensamentos inadequados podem aumentar exageradamente a importância de certos episódios, produzindo sentimentos desconfortáveis e gerando comportamentos negativos. Aí nós temos um exemplo de uma menina que está pensando: estou ficando muito vermelha. Vão perceber o meu medo de falar. Mas na verdade ela nem vermelha estava, era só uma coisa da imaginação dela, né? Aí lá na página 29 tem o seguinte: nosso desafio, no momento de enfrentar as mais variadas situações do cotidiano, é aprender a identificar os pensamentos que dão origem às emoções desconfortantes, não é, meus amores? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar os nossos pensamentos, principalmente aqueles que originam alguns sentimentos dos quais não gostamos ou os quais não queremos. E a partir disso, treinar, memorizar e pensar em coisas boas, em aspectos positivos. Afinal de contas, o pensamento positivo pode nos levar sempre para um caminho mais fácil a fim de chegarmos na felicidade. Tá bom, meus amores? Agora diz o seguinte, ainda na página 29. Se conseguirmos modificar esses pensamentos, também podemos alterar os sentimentos que nasceram deles. Por exemplo, temos que identificar os pensamentos, desafiar os pensamentos e encontrar novos pensamentos. Vou dar um exemplo, tá? Uma situação pela qual com certeza vocês já passaram. Às vezes a gente chega pro pai, pra mãe, pro vô e pra avó e pede alguma coisa. Por exemplo, posso ir na casa de um amigo meu brincar? E o pai e a mãe respondem que não, porque você tem que ficar em casa estudando ou cuidando do seu irmão ou fazendo qualquer outro a fazer. Num primeiro momento a gente vai ficar muito triste. E é nesse momento que devemos ter cuidado, porque se bobearmos, ficaremos tristes o tempo inteiro, o resto do dia. Quando der esse sentimento de tristeza, como nesse exemplo em que o pai e a mãe dizem não para uma determinada situação, nós temos que identificar esse pensamento que nos leva até a tristeza e, no lugar desse pensamento, vamos colocar uma coisa positiva. Pensar, por exemplo, não, realmente eu tenho que ficar estudando e pensar no meu futuro. Eu vou ficar com o meu irmão porque nesse momento é o mais importante, é o que a minha família está precisando. E aí o sentimento de tristeza vai sair e vai dar lugar a um sentimento de paz e de tranquilidade. Galerinha, então, qual é a nossa missão?
identificar esses pensamentos negativos que nos trazem sentimentos ruins e colocar outros sentimentos positivos no lugar deles. Combinado? Isso vai acontecer a partir desse momento. Se você ainda não tem o hábito de fazer isso, pense. E nas próximas situações que pensamentos negativos vierem e automaticamente sentimentos ruins aparecerem, vamos tentar fazer um câmbio. Vamos tentar mudar esses pensamentos por outros, a fim de sermos pessoas com mais harmonia sentimental. Combinado? Galera, e eu vou pedir, tá? Vai estar bem escritinho também ali dentro do plural as atividades que o professor quer que vocês façam, tá? Que são os exercícios das páginas 31, 32 e 33. O exercício da página 30 pede para você relacionar aquele quadro que está lá em cima com as frases, de acordo com o que o próprio enunciado dentro do quadro diz, junto com os enunciados das frases. Lá na página 31, pede para vocês fazerem em grupos, né? Como você está ali na sua casa com sua família, o professor quer pedir para que o exercício número 2 da página 31 seja feito com sua família. Tentem descobrir juntos. O papai, a mamãe, um irmão, ou até se algum colega quiser ir na sua casa para responderem juntos, não tem problema. Lá na página 32, pede o seguinte: quanto mais você praticar a ação de criar estratégias para enfrentar situações que lhe trazem incômodo, mais você ficará craque nisso. Então, pense e escreva uma situação vivida por você que lhe deixou chateado e utilize a tabela a seguir para tentar mudar seus pensamentos e suas emoções desagradáveis. Então, o que vocês vão fazer? Vão observar essa situação vivida e escrever o que aconteceu. Depois, o que você sentiu? Depois, lembre-se, o que você sentiu é resultado de algo que você pensou. E aí depois vocês vão analisar tudo isso, o que vocês pensaram e o que vocês sentiram. E por último, a gente vai tentar modificar esse pensamento e essa situação. Só que, meus amores, não é só isso, tá? Lá na página 33, nós temos uma página inteira só para anotações. O que o professor quer pedir? Que num prazo de 7 dias, ou seja, até domingo da próxima semana, vocês identifiquem algum momento da vida de vocês, que vai acontecer ainda nessa semana, pelo qual vocês passaram e veio um sentimento ruim. E aí vocês vão fazer a mesma situação, a mesma tabelinha lá na página 33. Ou seja, a tabelinha da página 32 vocês vão fazer de acordo com algo que vocês já viveram. Já a tabelinha da página 33, vocês vão esperar depois dessa aula surgir uma situação desagradável que vai trazer também um sentimento desagradável. E a partir disso, vocês vão fazer uma nova tabelinha lá na página 33. Combinado? E assim que nós voltarmos, o professor vai dar o ok nessa nossa apostila, tá? Visto que essa apostila é a que vai nos acompanhar no decorrer de todo o ano. Beleza, meus amores? Qualquer dúvida, vocês podem falar com o professor no endereço de e-mail que eu vou colocar ali no plural também, tá? Ah, professor, não, a atividade da página 30 está muito difícil, não consegui entender. Mas num primeiro momento, eu quero que essas atividades das páginas 30 e 31, vocês leiam, interpretem e tentem resolver sozinhos. O exercício da página 32 e o da página 33, que está naquela folha em branco, o prof acabou de explicar. Mas se mesmo assim vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar para o professor naquele endereço de e-mail que está ali no plural, que eu responderei. Tá bom, meus amores? Façam esses exercícios ali na apostila e assim que nós voltarmos, o professor vai verificar e vamos corrigir todos juntos. Vai dar tudo certo. Tá certo? Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos. Até mais.